Meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Bem-vindos à nossa segunda live, da nossa série de 12 lives para 12 meses abençoados. Ontem nós já oramos pelo mês de janeiro, liberamos uma palavra profética sobre a sua vida, que janeiro vai ser um mês do alinhamento, onde você vai começar certo e não rápido, aonde você vai preparar a base para o seu ano. E se janeiro foi o mês do alinhamento, fevereiro vai ser o mês da perseverança, vai ser o mês aonde nós vamos romper, Porque nem tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é de imediato, é no tempo que a gente espera. E às vezes nem tudo que Deus está fazendo na nossa vida está visível o que Ele está fazendo. Então, nós vamos falar hoje, de acordo com o tema que nós liberamos aqui, que fevereiro é o mês daquelas sementes que ninguém vê, aquelas sementes que são invisíveis, mas que o céu está acompanhando. Sementes que parecem que não estão frutificando, mas o céu está trabalhando, Porque Deus, Ele sempre trabalha no invisível, antes de Ele tornar visível aquilo que Ele quer, O silêncio de Deus não é a ausência de Deus na nossa vida. Deus sempre está trabalhando, mesmo que pareça, que não pareça que Ele esteja fazendo, que Ele esteja agindo. Eu queria que você já começasse escrevendo aí. Fala assim, mesmo que eu não veja, eu vou continuar sendo fiel. Ou só coloque aí, eu continuo fiel. Coloque aí, então vamos começar a interagir no site. Eu preciso pegar esse feeling de live, de pedir para o pessoal interagir aí. Então coloca todo mundo aí e fala assim, olha, eu continuo fiel. Eu continuo fiel. Mesmo que eu não veja aquilo que Deus esteja fazendo, eu continuo fiel. Nós vamos fazer uma leitura carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. O texto diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Interessantíssimo o que Paulo está escrevendo a essa igreja lá na Galácia. E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo está falando aqui, ele não está dando para a gente uma sugestão. Se ele está falando, enquanto temos oportunidade, ele está dando um tempo, uma sensação temporal e não condicional. Não é se você puder, faça o bem. Não. Ele está falando assim para a gente fazer sem cansar, em todo o tempo. A gente precisa entender que toda semente ela tem um tempo. Toda semente ela tem tempo. Toda colheita é feita dentro de estações. Então a semente ela tem o tempo de ser plantada e a colheita tem a estação para poder ser feita. O problema, meus irmãos, não é a falta daquilo que Deus nos promete, não é a falta da promessa de Deus.
volto a dizer, é aquilo que eu citei ontem, é a nossa impaciência em esperar o processo de Deus trabalhar. Eu uma vez assistindo uma mensagem, e essa mensagem na época foi muito impactante para mim, porque a mensagem ela dizia o seguinte: a semente ela só frutifica depois que ela morre, ela precisa morrer para ela frutificar. O problema é que a gente está lançando a semente e não deixa a semente morrer, a gente quer ficar lembrando dela, a gente quer ficar mostrando ela, e na realidade fevereiro vai ser o mês das sementes invisíveis, vai ser o mês onde eu faço o bem sem esperar um retorno, porque o retorno pode não vir das pessoas que eu espero, mas ele vem do céu. A semente ela pode ser invisível aos olhos das pessoas e talvez até meus próprios olhos, mas o céu está acompanhando a semente que está sendo lançada. Gente, semeadura exige tempo, semeadura exige esforço. Agora, colheita exige fé e exige permanência. Você tem que acreditar, você tem que ter a confiança de que aquela semente ela vai brotar. Imagina um agricultor quando ele lança a semente daquele campo. Ele não fica lá toda noite olhando para ver se a semente está produzindo. Não, ele vai para a casa dele e dorme e descansa. Sabe por quê, meus irmãos? O milagre ele não vai anular o processo ele é natural. Mas nós precisamos entender que a semente que ela foi lançada, ela aos meus olhos, ela pode até não estar acontecendo nada, mas o milagre está sendo trabalhado. Se aquela terra é fértil, se aquela terra ela é bem trabalhada, Deus, o céu está ali trabalhando para o milagre da minha colheita. Porque quem abandona a semente nunca vai ver ou nunca vai experimentar uma colheita. Se você for em uma fazenda e você entrar em um celeiro e você ver um saco de semente esquecido lá, aquela semente nunca vai frutificar. Mas quando eu lanço a semente, eu tenho sim a possibilidade, eu tenho sim a convicção de que aquela semente ela vai germinar e vai trazer fruto. O problema é a dificuldade que nós temos no processo, porque às vezes a gente acha que processo é punição, a gente acha que passar por processo é Deus punindo, é gente, as pessoas nos punindo. Meus irmãos, deixa eu te falar, processo não é punição, processo é preparação. O processo é Deus preparando você para aquilo que você vai colher. Então, olha, tem muita gente que vai começar, ou sempre que começa o ano, com fé, alegria, força, entusiasmo, determinação, mas ele vai desistindo à medida que ele não vai vendo o resultado. Ele fala assim, mas parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as coisas não estão fluindo de acordo com aquilo que eu quero. E aí às vezes a gente entra num processo de desistência. No dia 31 de novembro, eu preguei uma mensagem na igreja sobre o alto preço, né, o alto preço do desânimo, né, pela falta de ânimo que nós pagamos, ou pelo desânimo. Nós precisamos entender que nós não podemos desistir. E existem alguns motivos que levam as pessoas a desistir. Por exemplo, comparação. Eu citei aqui ontem, dei uma dica para você. Se você tiver um tempo hoje, ou amanhã, ou essa semana, assista a palavra ministrada pelo pastor Júnior Ramos, quarta-feira passada. Muito importante. Ele falou sobre comparação. Tem muita gente que sabe o que está fazendo, comparando o campo dele com o campo do outro. Comparando a colheita dele com a colheita do outro. Às vezes você não está colhendo o que o outro está colhendo, porque você não plantou o que o outro plantou. Então, aí nessa comparação, ele está colhendo, eu não estou colhendo, o campo dele está mais verde, o meu não está, a gente desiste. Porque a gente esquece que talvez a outra pessoa já passou pelo processo que a gente está passando. A gente se esquece do processo. Então, meus irmãos,
não devemos desistir porque comparamos a nossa vida com o do nosso irmão. A sua semente vai gerar a sua colheita. Porque a comparação, ela vai roubar a alegria da sua obediência. A comparação vai roubar a alegria de passar pelo processo que você tem que passar. Outra coisa que gera desistência, o que tem gerado desistência, principalmente na nossa geração nos dias atuais, cansaço, né? Cansaço emocional, pessoas que têm fé, mas não conseguem descansar no processo. Como eu disse, o agricultor, ele vai lá e lança a semente, ele não fica lá todos os dias, a noite inteira olhando a semente, não, ele descansa. Ele descansa, sabendo que o que ele precisava fazer, ele fez. A espiritualidade, meu irmão, precisa vir acompanhado de um cuidado da sua alma. Você precisa cuidar da sua alma também. Você precisa descansar no Senhor. Não se canse de fazer o bem. Sempre que você tiver oportunidade, faça a todos, especialmente os da família da fé, porque você vai colher. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas a minha colheita, ela não pode ser exigida. Você não pode ir lá para a semente e falar assim, semente, você tem que brotar. Não. O céu está acompanhando a semente que para você parece invisível, mas que para o céu não é. O céu está observando. Então, meu irmão, Deus não chamou a gente para viver uma vida de esgotamento, para viver uma vida, né, à beira da loucura. Não, Deus chamou a gente para viver o processo, mas para experimentar a alegria da colheita. Outra coisa que leva talvez as pessoas, ou tem levado as pessoas à desistência, é a falta de visão espiritual. A Bíblia fala assim que o povo sem visão, lá em Provérbios, o povo sem visão perece. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter visão espiritual. A minha semente, eu não posso olhar para ela só com o olho natural, eu tenho que olhar para ela com o olho do sobrenatural, aquele que está além do sobrenatural. A gente precisa entender, meus irmãos, olha só, quando se planta uma árvore, a raiz, ela nasce no escuro, ela nasce não na evidência, ela nasce não aos olhos palpáveis. Você lembra na escola lá no Brasil, eu lembro até hoje, quando a professora mandou a gente plantar o feijãozinho em casa, no algodão, um pouquinho de terra, para você ver. Você vê que a raiz começa a nascer na parte escura, na parte escondida. Mas depois de um tempo que a raiz se alastra, que ela tem acesso aos nutrientes, que ela tem acesso àquilo que ela precisa, ela então começa a aparecer. Deixa eu te falar uma coisa, raízes fortes crescem no invisível. Para você pode até parecer que não está acontecendo, mas Deus está aprofundando as suas raízes para que você tenha acesso àquilo que Ele tem preparado para você lá embaixo. E aí Ele nutre a sua vida, então a semente ou fruto, ele é exposto. Então, o que leva as pessoas à desistência? Você lembra comigo? Comparação, cansaço emocional, físico e também a nossa falta de visão espiritual. Agora, pastor, o que seriam sementes invisíveis? Como que eu posso entender esse processo? Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que ou pensa, né, que nem toda semente é espiritual, mas eu preciso te dizer que toda semente produz vida. Nem toda semente é espiritual, mas toda semente produz vida. Se você pegar uma semente de um grão de milho e jogar ela em um lugar fértil, ela não é espiritual, mas ela vai produzir algo vivo, certo? Então, a gente precisa entender que nós também lançamos sementes espirituais. E você precisa lançar essas sementes espirituais. Agora, existem algumas sementes que Deus honra. Existem algumas sementes que o céu se alegra. E
E eu quero deixar aqui alguns exemplos para você, para esse mês de fevereiro, esse mês de janeiro ao mês do alinhamento. Isso eu faço uma comparação a um agricultor, né? O mês de janeiro foi a preparação da terra, foi o arar da terra, foi lançar os nutrientes na terra. O mês de fevereiro é o mês onde nós lançamos as sementes. Existem umas sementes que Deus honra. Qual a primeira semente que Deus honra? A semente da obediência. E obediência, às vezes, meus irmãos, requer fazer sem entender. O Thales tem uma música que ele fala assim, mesmo sem entender, eu estou ali, te obedecendo, confiando. A semente da obediência honra a Deus. Você não está entendendo o que Deus requer, você não está entendendo o processo de fazer o bem, você não está entendendo por que você está fazendo aquilo, mas você está obedecendo a uma ordem, você está obedecendo um mandamento. Essa semente Deus honra. Deus honra a semente da obediência, mesmo sem você ter o entendimento daquilo que você está fazendo. Porque a obediência, ela vem antes da explicação. Deus pede para Abraão, quer que você sacrifique seu filho. Deus não dá uma explicação por quê. Deus não fala para ele por que ele está falando aquilo. Deus manda Abraão sair da terra e da parentela dele e ir para uma terra que ele vai mostrar. Deus não explica por quê. Deus requer obediência. E a obediência ela vai vir sempre antes da explicação. Porque é um coração disposto a obedecer. Outra semente que Deus honra é a semente da fidelidade. Constância no secreto. Vida entregue ao Senhor. Mesmo que as pessoas não estejam vendo as suas lágrimas, o seu choro, mas você está ali fiel. Porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Deixa eu te falar, o céu recompensa fidelidade. O céu não recompensa o meu desejo, a minha ansiedade, os meus anseios, não. O céu recompensa a minha fidelidade. Né? Existe uma música da Aisha, a gente é músico, né? Vai falando, lembrando sempre de música, fala assim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo ainda que eu não permaneces fiel. É isso aí, eu vou esquecendo as letras, mas é isso aí. Deus é fiel. Então, o céu recompensa a sua fidelidade. Então, a primeira semente que o céu honra é da obediência. A segunda semente que o céu honra é a semente da fidelidade. A terceira semente que o céu honra é a semente da oração, joelhos dobrados. Eu não estou sentindo, eu não estou com desejo, mas eu estou orando. Eu estou falando com quem me ouve, com o Pai, mesmo que eu esteja no secreto. Jesus disse, olha, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta. Fala com esse Pai em secreto. E Ele te responde no secreto. Quem ora em silêncio, ou quem ora no secreto, colhe no público. Quem aprofunda as raízes da oração do secreto, colhe as bênçãos em público, colhe as bênçãos onde as pessoas vão ver. Então a primeira semente que o céu honra é a obediência, a segunda que o céu honra é a fidelidade, a terceira que o céu honra é a oração, mesmo que eu não estou sentindo, mas eu estou falando com o Pai. A quarta semente que o céu honra é a semente do caráter. Escolhas que ninguém está percebendo, mas que são caráter, que são corretas. Ninguém vê o que você está fazendo sozinho, mas o céu está vendo. O céu percebe. É quando eu decido fazer as escolhas corretas, mesmo que ninguém esteja vendo. Deixa eu te falar, a sua semente invisível de caráter gera sobre a sua vida frutos que você nem imagina. O caráter, meus irmãos, é quem você é quando ninguém está vendo. É quem você é quando ninguém está vendo. Então Deus honra a semente do caráter. Em 2026, o diabo pode até te oferecer oportunidades, pode até colocar pratos diante da sua vida, mas você vai se lembrar que a semente do caráter é uma semente invisível que gera frutos visíveis. Você vai dizer não àquilo que não agrada ao céu, porque o céu está acompanhando a semente, mesmo que aos olhos humanos
ela seja invisível. Então, a semente da obediência, a semente da fidelidade, a semente da oração, a semente do caráter. Outra semente que o céu honra é a semente da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, a este será dado a coroa da vida. Estou cansado, mas eu continuo. Estou desgastado, mas eu continuo. Estou pensando em desistir, mas eu não vou desistir. Eu continuo mesmo cansado. Porque perseverar, meu irmão, é um ato de fé. É confiar que Deus está trabalhando. Sabe, no ano de 2026, vai chegar momentos em que você vai pensar em desistir, vai chegar momentos em que você vai pensar em parar, mas você vai perseverar em nome de Jesus. O Senhor vai te fortalecer, vai renovar as suas forças e você vai perseverar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai perseverar, porque a perseverança é uma semente de fé. Então, sementes que o céu honra, semente da obediência, fidelidade, oração, caráter, perseverança. Tudo isso você vai lançar no mês de fevereiro. Aí às vezes a gente vai pensar assim, mas eu estou lançando isso em fevereiro, ainda não colhi, aí eu começo a me frustrar. Lembre-se que o processo está sendo trabalhado. Em fevereiro você está criando as suas raízes. E essas raízes vão sustentar você durante o ano de 2026. Porque quem tem raiz, meu irmão, não cai quando o vento sopra. Eu me lembro de uma palavra do Bob Sorge, onde ele falou sobre o peso que uma rama ou como que chama aquilo de um trigo consegue suportar. Porque enquanto o vento sopra, ele está sendo fortalecido para que ele possa suportar os frutos que ele vai receber. As raízes se aprofundam, o tronco ali que vai gerar a semente se fortalece para que quando os frutos vierem, ele não se dobrem por causa dos frutos. Então, meu irmão, fevereiro, sabe o que vai ser em fevereiro? O mês em que a raiz vai se aprofundar, o seu tronco é fortalecido, porque quando a semente vier, você não se dobra, você não cai. Você vai ter força para sustentar os frutos que Deus vai fazer nascer ou brotar na sua vida. Porque antes de Deus expor você, Deus vai te preparar. Guarde isso no seu coração. Deus sempre te prepara antes da sua exposição. Esses dias eu estava conversando com alguém, a pessoa falando a meu respeito, você está fazendo isso, você está viajando para tal lugar, você está pregando, você pregou em conferência tal e tal e tal e tal. Eu podia contar a história. Eu podia contar a história. Antes de Deus te expor, Deus te prepara. O problema é a gente querer expor antes do fruto estar pronto. Fruto verde não tem o sabor que ele merece, que ele precisa. Então eu preciso saber que Deus está me preparando. Deus está te preparando antes de te expor. Talvez tenha um monte de gente aqui que já esteja passando pelo processo. Isso eu estou profetizando para 2026, mas talvez você já esteja passando pelo processo. Talvez você já esteja aí falando assim, eu já estou a ponto de desistir. Mas coloca aí, escreve aí, todo mundo escreve, eu não vou desistir. 2026 eu vou colher tudo o que eu estou semeando, porque o céu é fiel em honrar as sementes da obediência, da fidelidade, da oração, do caráter e da perseverança. Então coloca aí, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Coloca todo mundo aí, eu não vou desistir. E eu quero declarar para você, para o seu mês de fevereiro, eu vou declarar que tudo aquilo que você plantar ou plantou com lágrimas, você vai colher com alegria. Porque a Bíblia fala isso. Que aquele que lança semente com lágrimas voltará colhendo com alegria. Nada do que você fez para Deus, ou nada do que você fizer para Deus, vai ser perdido, meu irmão. Nenhuma oração sua desperdiçada. Nenhuma oração sua em vão. E eu vou dizer mais, nenhuma lágrima sua foi em vão.
nenhuma obediência sua foi em vão. O céu está te observando. O céu está cuidando de vocês. E aí eu quero que no seu coração, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua cama, não sei, você repita comigo, fala assim, olha, as minhas sementes estão diante de Deus. Se você puder dizer, fala, as minhas sementes estão diante de Deus. Depois repita, fala assim, eu sei que o céu trabalha ao meu favor. Diga, se você puder, nós estamos distantes, mas estamos próximos. Fala, o céu trabalha ao meu favor. E no tempo certo, eu vou colher tudo o que Deus tem para mim. Tudo o que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que você não vai desistir. Você não vai desistir. O céu está trabalhando. As suas sementes estão diante de Deus. E no tempo certo, Deus vai trazer a colheita abundante sobre a vida de cada um de vocês. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que o Senhor possa fortalecer você que está cansado. Que o Senhor possa renovar o coração daquele que está aqui e assistindo essa live e está pensando em desistir. O Senhor não vai permitir que você desista, Ele vai renovar as suas forças. O Senhor vai te dar forças para que você continuar, mesmo sem você ver o que Ele está fazendo, mesmo sem você perceber o que Ele está fazendo. O Senhor vai te fortalecer. Você não vai desistir. Fevereiro não é um mês perdido. No Brasil, o pessoal fala que fevereiro é um mês perdido, é um mês do carnaval, um mês que ninguém faz, não consegue produzir nada. Na sua vida, não. Fevereiro pode ser até um mês de um silêncio, mas vai ser um mês poderoso sobre a sua vida, porque se você permanecer, você vai celebrar durante todos os outros meses aquilo que Deus vai trazer sobre a sua vida, sabe? Você não vai desistir agora, porque o céu ainda está trabalhando. Não desista, o céu continua trabalhando. E eu quero orar repreendendo o desânimo, eu quero orar repreendendo a comparação, eu quero orar para que Deus renove a sua fé, eu quero orar para que você tenha constância espiritual, para que você permaneça firme no ano de 2026. Eu quero profetizar sobre a sua vida que 2026, o mês de fevereiro, é o mês da perseverança, é o mês das sementes que não parecem visíveis, mas que o céu está acompanhando. Como disse o apóstolo Paulo, façam o bem, não se cansem de fazer o bem a todos, porque no tempo devido, certamente colheremos. Não perca a oportunidade de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente aqueles que fazem parte das pessoas que Deus colocou próximos de nós. Tem gente que é bom, excelente para quem é de fora, mas não consegue fazer o bem para aqueles que estão perto, para os próprios de casa, para os da família, para os de dentro, daqueles que Deus colocou diante de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta nada eu fazer o bem para aqueles que estão longe, sendo que ele está falando assim, gente, é claro, faça o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. É como missões, né? Eu quero ganhar o mundo, mas eu não consigo evangelizar os de casa. Vamos começar com aqueles que estão próximos de nós. Vamos começar com os que estão dentro da nossa casa, os da nossa família da fé. E vamos estender isso para o mundo. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem a todos, porque no tempo devido certamente colheremos. Então nós vamos agora orar pelo mês de fevereiro, tá bom? Não esquecendo que no culto agora nós vamos distribuir aí as folhas com o seu projeto, para você fazer o seu projeto de vida, junto com o envelope da primícia. Você já pode orar aí no seu coração com a sua família, já pedir para o Senhor, ou já colocar no seu coração um valor que você vai trazer para a sua primeira oferta de primícias do ano, né? É uma oferta especial, é a única oferta alçada que a gente faz na igreja, é a oferta das primícias. Então, meu irmão, você precisa acreditar nessa semente, você precisa acreditar naquilo que você está lançando.
tá bom? Então, nós vamos orar. Eu quero que você aí, onde você estiver, ou você que esteja assistindo essa live aqui, você seja abençoado. Eu tenho certeza que não vai haver desânimo, não vai haver comparação, o Senhor vai renovar as suas forças e você vai permanecer até o fim. Amém? Você pode fechar os seus olhos aonde você estiver, que eu quero orar por você, para que o Senhor abençoe o seu mês de fevereiro. Janeiro, alinhamento. Fevereiro, perseverança. Sementes invisíveis geram frutos extraordinários. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero orar pelos seus filhos, eu quero orar, Pai, por todos aqueles que estão na live ou estão assistindo essa live, Pai, apresentando o mês de fevereiro. Nós colocamos diante da Tua presença, Pai, as sementes que nós lançamos. Nós descansamos em Ti. Nós colocamos a nossa confiança em Ti. Nós cremos que o Senhor é fiel e justo. Nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Pai, o mês de fevereiro vai ser um mês de bênção e não um mês de desistência. Eu quero repreender, Pai, todo o desânimo, toda a fraqueza, tudo aquilo que está levando os seus filhos a pensarem em desistir. Pai, nós repreendemos, Pai, a comparação. Senhor, eu não quero olhar para o campo do meu vizinho, mas eu quero acreditar que o Senhor trabalha na minha vida para gerar aquilo que o Senhor deseja. Pai, nós repreendemos, Pai, as lentes e os olhos da comparação, e que o Senhor coloque nos seus filhos, Pai, os olhos do céu, que o Senhor coloque nos seus filhos, Pai, a visão que o Senhor tem, que eles descansem, Pai, sabendo que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, que o Senhor possa renovar a fé dos seus filhos, que eles possam, Pai, ter a sua fé renovada, o seu coração incendiado, que possa vir uma nova paixão, um novo fogo, um novo ânimo, Pai, que o primeiro amor seja restabelecido no coração dos seus filhos, para que eles possam, Pai, experimentar um ano de 2026 sobrenatural, que em 2026, Pai, nós comecemos alinhando no mês de janeiro, perseverando no mês de fevereiro, para que nós tenhamos uma constância espiritual, para que nós terminemos o ano de 2026 cantando o hino da vitória, como nós estamos terminando o ano de 2025. Pai, eu quero liberar essa palavra para os seus filhos. Abençoamos, Pai, cada casa, cada família, abençoamos cada filho, abençoamos os empregos, Pai, abençoamos os negócios dos seus filhos, Pai, para que em 2026, Pai, eles possam, Pai, experimentar a colheita dessa semeadura que hoje parece invisível, mas que nós sabemos que o céu está trabalhando. Pai, o mês de fevereiro dos seus filhos será um mês abençoado. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A última palavra, libero para você. Não é tempo de desistir. Não desista agora, porque o céu está trabalhando ao seu favor. Tem alguém que crê nisso aí? Se tiver alguém que crê, coloca aí. Eu creio. O céu está trabalhando ao seu favor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Né? Não se esqueçam, né, de estarem também em oração. Né? Oramos ontem pelo mês de janeiro, hoje pelo mês de fevereiro. Janeiro do alinhamento, fevereiro da perseverança das sementes invisíveis. Tá bom? E depois essa live vai ficar aqui no feed do Instagram da igreja. Você vai comentar lá. Achei muito interessante ontem a interação. Gostaria que pedir para você, né, compartilhe. Às vezes a gente compartilha tanta coisa, não tem coragem de compartilhar uma palavra de bênção profética sobre a vida de alguém. Compartilhe essa live aí, manda para todo mundo, né? Comente, dá like, porque isso gera um engajamento para o Instagram. Vamos fazer isso. Gostaria muito de ver que você compartilhasse aí no seu stories, aí, chamando todo mundo para poder assistir também essa live e ser abençoado. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que você tenha um sábado extraordinário. Lembrando que 2026 é o ano do sobrenatural. Amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas incríveis. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã, mesmo horário, como se fosse um outro dia, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Vamos estar juntos aqui. Pastor, amanhã é domingo, é dia de culto. 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui de novo, em nome de Jesus. O único dia que nós não vamos ter live será dia 25, do dia 24
a gente vai passar, né? Todo mundo passa no Natal, então dia 25 nós não teremos live, mas dia 26 a gente está de volta. Vamos terminar dia 31, crendo e recebendo que 2026 vai ser um ano incrível. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.